Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Agradecemos mais uma vez ao nosso presidente, Dr. Arthur Marques, a diretoria executiva e a coordenadora de Educação e Cultura, doutora Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o projeto Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca junto à Coordenadoria de Educação e Cultura para dar visibilidade aos seus associados escritores. E hoje nós estamos aqui com o nosso associado escritor, José Roberto Galego Mendes, é associado da FEPESP há alguns anos, né, José Roberto? É um prazer estar aqui com você e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que fico agradecido pelo espaço que a FEPESP criou. Eu me sinto honrado, né, por dar uma entrevista, contribuir com minhas palavras, né, nesse momento de entrevista. Então me sinto muito feliz e me sinto em casa. Sim. Tá? Sou associado há uns mais de 30 anos na FEPESP. Tá? Então fico agradecido. Ok. Seja muito bem-vindo. E agora nos fale quem é José Roberto Galego Mendes. Quem é, qual a sua formação e qual o ponto de partida para ser um escritor? Sou funcionário público, me aposentei como funcionário público já há uns 3, 4 anos. Eu era do Estado, depois migrei para a Prefeitura e me vinculei à FEPESP. A FEPESP abriu as portas para os servidores da Prefeitura e eu me senti acolhido aqui. Sou de formação básica sociólogo, mas acho que eu nunca exerci de fato essa tarefa de ser sociólogo, né? Um amigo meu, também sociólogo, me convidou para atuar na área da saúde e fui fazendo especialização e trabalhei durante há mais de 20 anos na área da saúde. Fiz especializações, tá? E por sinal, esse meu amigo sociólogo que já foi embora, eu sou eternamente grato por esse convite. Certo. Galego, nos fale sobre a sua vida associativa, como você já nos falou como deu início, né? Há quantos anos você está na associação, mas o quanto você já usufruiu da associação? Olha, eu usufruí bastante das colônias. Desde quando meus filhos eram pequenininhos. A primeira colônia que eu fui foi em Socorro. Aliás, todo ano volto 2, 3 vezes por ano lá. E já fui em todas as colônias, foram mais as colônias. Do ano passado para cá, mais ou menos, eu me associei ao grupo de escritores, né? Mas infelizmente não pude vir em nenhuma reunião, ora por medo da pandemia, né? Nessa última não vim porque eu estava viajando, eu estava em Socorro, por sinal, tá? Sim. Então eu usufruí também do ambulatório e dos convênios para aula de dança e também de inglês, tá? Então eu usei, acho que razoável. Sim, com certeza. Agora, você nos falou que você é da área da saúde, né? Sim. Da área da saúde, e como iniciou a sua vida de escritor? Olha, não sei se eu vou ser um pouco prolixo, mas eu preciso falar para as pessoas que o poeta não é uma coisa que nasce, digamos assim, não é uma coisa assim, um estalo, né? Eu acho, pelo menos, né? Desde os meus 12 anos, mais ou menos, já escrevia poemas, tá? Inclusive fazia músicas, cantarolava, mostrar para meus pais, né? Mas meus pais não davam muito valor para isso, né? Aos 13 anos, iniciei, já tive que trabalhar para ajudar a família. Eu sou de origem de uma família muito pobre, tá? E essa quebra, essa ruptura de um menino de 13 anos entrar no mercado de trabalho e trabalhar numa fábrica foi uma ruptura muito, muito grande. Foi um ambiente hostil, tá? E na escola também era um ambiente hostil. Me formou uma pessoa, como diz por aí, de cascadura, tá? Me tornei uma pessoa muito rígida, muito dura, né? E eu congelei essa ideia de escrever poemas, né? Congelei por completo, né? Com completo entre aspas, né?
Aí namorei, casei com a Wanda, tá? Minha companheira em todos os momentos, né? E por acreditar nesse amor, né, foi me amolecendo bastante, né? E a vinda de 2 filhos me amoleceu mais ainda. Eu não há como, né? Ainda mais eu que fui um pai participativo, que realmente atuei na vida dos meus filhos, né? Isso foi me enchendo de ternura até um ponto que não teve jeito. A vontade poética voltou. E foi numa viagem de avião, né, que eu peguei uma revista, tinha umas reportagens muito interessantes, né, e comecei, eu estava com minha pasta, eu estava viajando, que era professor também, tá? Comecei a escrever poemas e lá não parei mais, né? Então, posso... Sim, fica Meu primeiro livro foi esse aqui, ó, Versificando a Vida, que foi lançada no ano 2011. Então, mais ou menos 2009, iniciei essa atividade. Levei 2 anos até publicar esse livro, né? Eu não queria, mas foi estimulado para minha mulher, para meus filhos, né? Então, acabei publicando, né? Tá? Depois, como falei, essa vontade veio, não parou mais, vieram outros livros, né? Entre sólidos e líquidos. Quando voltei para mim, Mãos Soltas, e os 2 últimos do ano passado, Fragmentos e Suspensão e Pedaços Poéticos. Aqui é uma reunião dos meus haikais e minhas trovas. Haikai e trova são estruturas de poemas curtos, porque eu estava visando um público mais jovem, e o jovem não tem paciência, hoje o jovem que usa muito internet não tem paciência para ler um poema grande, então foi um recurso que eu utilizei, tá? E estou continuando escrevendo, quando posso, estou diante do meu laptop e vou construindo, quando eu acho que reuni uma certa quantidade de poemas, publico, tá? Isso, é assim isso que eu tenho mesmo. feito. Nossa, muito bacana. E saber mais ainda a sua história, né? De como começou, ainda quando adolescente, digamos assim. Sim. Mas quando conheceu a Wanda foi, né, algo crucial na sua vida. Foi, minha companheira de todos os momentos. Sim. E aí, entre essas obras, né, eu já havia falado com o senhor sobre Mãos Soltas. Fale-nos um pouco mais sobre esse livro. Por que Mãos Soltas? Olha, se alguém for comprar esse livro, tem que se preparar que tem palavrões, tá? Tem gírias, tem vocabulário que a população usa para se manifestar sentimento, raiva, emoções e outros tipos de sentimentos, tá? Então não se assustem. É um livro carregado de alguns palavrões. Espero não ter baixado o nível, não é de meu perfil, tá? Então esse livro, eu achei necessidade de fugir um pouco da estética mais romântica, metafísica, filosófica, entrar por esses discursos que as pessoas falam por aí, né? Tá? Então não se assuste, se acaso alguém for ler este livro, tá? Entre as suas obras, tem alguma assim específica que marcou mais a sua vida, Galego? Olha, é o seguinte, aquele negócio, quem é escritor, quando ele publica um livro, praticamente ele pariu um filho. E cada filho é especial, é difícil, mas tem um que eu acredito que foi uma obra assim que marcou bastante, que eu quis me posicionar na atividade poeta entre sólidos e líquidos. Na verdade, seria entre concreto e abstrato, porque o poeta, quem for pesquisar as obras dos poetas brasileiros, eles não eram devaneantes, eram pessoas inseridas no contexto, alguns eram até militantes de ações importantes, né? Então esse estigma de que poeta é um cara delirante, fora da curva, essas coisas todas, né? E eu acho que essa obra quis mostrar que o poeta ele transita
tá? Entre sólidos e líquidos, com problemas concretos e outras questões relacionadas ao amor romântico, amor universal, questões metafísicas, filosofia, assim por diante, e lida com os problemas reais que as pessoas estão vivendo. Tá? Isso então, mesmo. Esse é o meu destaque. Tá certo. Falando mais, né, sobre a sua vida, né? O poeta, não sei se estou errada, mas Sim. Você acha que o poeta, o autor, né, de um livro, ele escreve muito mais dele ou de algo em sua volta? Eu escrevo muito mais do que está à minha volta. Talvez pela questão de ser sociólogo, não há como. Algumas vezes eu manifesto meus próprios sentimentos, né, em relação às pessoas mais próximas, geralmente, né, mas acho que boa parte dos meus poemas tem essa, vamos dizer assim, essa pegada mais na questão que está em minha volta, né. Algumas, eu também estudei uma parte da minha vida filosofia, não concluí, né? Sim. E uma parte dos poemas também eu fico ligado às questões essenciais da filosofia também. Então eu tento versar sobre isso. Certo, tá certo. Fragmentos e suspensões, o que você quis transmitir sobre fragmentos e suspensões ao seu público? Olha, por mais que tenta ser completo, ninguém consegue fazer uma leitura completa, acho que talvez de nada. Sim. A não ser que seja uma obra extensa, que foge do gênero de poemas, tá? Já no gênero de poemas, o poeta, na minha opinião, ele consegue captar fragmentos que estão em sua volta, sentimentos, né? E deixa em suspensão, tá? Para que em algum momento possa pousar em alguma cabeça, em várias cabeças, né? E provocar alguma coisa nas pessoas. Esse foi o motivo do título, tá? Então, meus poemas não têm objetivo de ser completo em nada. Por isso, esse título de fragmentos, um pedaço só. Tá certo. Esses dois, fragmentos e suspensão e pedaços poéticos, eles foram lançados recentemente, né, no ano de 2021. E já tem alguma outra obra assim pronta, preparada? Tem. Você pode nos falar um pouco? Como eu falei, todo momento que eu estou ali tranquilo, estou escrevendo poemas. Tem poemas que eu faço em minutos. Tem poemas que eu levo dias, até meses, porque eu não quero produzir por produzir. Eu crio dentro de mim um processo de reflexão, o mais profundo possível, que eu possa produzir algo que possa mexer com as pessoas que vão ler, né, o poema, né? Então eu tenho um projeto, já tenho uma quantidade de poemas, e eu acho que até meados do ano que vem, primeiro semestre, devo lançar outro livro de poemas com versos livres, né? E eu pretendo lançar também outro livro de haikais e trovas. Eu tenho uma certa quantidade, ver se consigo reunir uma boa quantidade. E final do ano que vem eu consiga publicar mais um livro de trovas e haikais. Tá? Eu tenho também um projeto, não sei se eu vou ter tempo, competência, né? Mas como sociólogo eu preciso contribuir um pouco com as coisas que estão acontecendo. Eu quero produzir um livro baseado em valores e princípios da vida democrática, né? Porque eu vejo muita gente boa, cidadãos e cidadãs, gente boa, cumpridores dos seus deveres e reivindicadores dos seus direitos, né? Migrarem para uma legião carregada de intolerância e ódio. Então eu acho importante alguma obra que possa ajudar as pessoas a não cair em armadilhas, algumas falácias que vão contra, né, a democracia, por exemplo. Esse é o que eu penso fazer. Se tiver algum autor que já fez, então eu nem vou fazer, tá? É só divulgar de quem já fez. Mas se eu perceber que não tem
uma linguagem que eu acho que mais para a população, né? Sim. Eu vou produzir mais um livro nesse sentido também. E tem um que eu estou sonhando há muito tempo, de produzir um livro somente de sonetos. Soneto é uma estrutura de poema um pouco mais difícil, exige um pouco mais do poeta. Então esses são os meus projetos. Tá certo. Para encerrarmos, né, que infelizmente né, o tempo dele não nos espera, né, e é muito gostoso a gente falar sobre algo que verdadeiramente a gente vê acontecendo, e muito bom o senhor como sociólogo trazer para as pessoas para que elas enxerguem de maneira diferente também e saber respeitar o espaço do outro, né? Então, para encerrarmos, fale sobre a poesia no Brasil, o que você acha, se é preciso de mais espaço ou já está muito bom assim como está. Como você vê o mercado para os poetas brasileiros? Ainda há muito o que melhorar? Olha, se você vê, eu li alguns poetas brasileiros no começo de suas carreiras, Sim. Eles mal vendiam. Essa é a verdade. As pessoas gostam de poemas. Não é porque eu estou nessa atividade. Gosto de poemas. Mas as pessoas não estão disponíveis para comprar um livro de poemas, né? Para não ficar tão pessimista, né? Sim. O livro de poemas ele ocupa entre os mais vendidos quando é lançado uma coletânea de um determinado poeta, por exemplo, poeta brasileiro. Ele fica durante alguns meses, algumas semanas, um dos mais vendidos, né? Mas passou essa fase, se vocês verificarem no site de venda de livros, né? Livros de poemas ocupam, se não os últimos lugares, talvez nem ocupa tanto, né? Então a atividade de ser poeta não é fácil. Certo. Não é uma atividade que vai render, acredito eu, né? É um grande retorno financeiro, né? Tá? Agora, com relação ao mercado, eu queria falar uma coisa antes do mercado. Sim. Sem essas condições, o mercado fica inútil. Sim. Primeira coisa, liberdade. Tá? O poeta ou o artista, de forma geral, em situação onde é privada a liberdade democrática, ele sobrevive. Tá? É verdade. A arte dele sobrevive. Num ambiente democrático, tá? Plena liberdade, aí sim a arte começa a florescer, expandir. Tá? Outra questão, antes de falar do mercado, é o seguinte: a arte não pode cair numa lógica meramente de mercadoria. Porque mercadoria traduz em consumo, e é bom, porque consumo é bom, porque você gera emprego, você gera retorno ao artista, tá? Mas para quem vai receber a obra, não receber como matéria de consumo, e sim como arte. Se a gente não receber como arte, fica uma coisa meramente de consumo. Então, a arte é para ser apreciada, é para ser admirada. Tá? Eu incluo também os poemas, né? Outra questão, eu sou daquela ideia que o Milton Nascimento, na sua música, disse: o artista tem que ir aonde o povo está. Sim. Onde o povo está? No metrô, nos ônibus, na periferia, né? O povo está nas praças do Brasil. É aí que nós devemos, né? Ainda mais nós, poetas, que não tem grande penetração no mercado de literatura, né? Eu acho que a gente tem que cumprir essa missão de ir onde o povo está. Tá? Outra questão também que poderia ajudar bastante a todos os escritores, né, é quando as editoras olhar com os mesmos olhos que olha quando vai divulgar um romance. Então, na minha opinião, as editoras precisam olhar para os poetas brasileiros, que nós temos muita gente de grande talento, tá? E começar a divulgar, a investir. Aí eu acredito que acho que os poemas vão ficar mais próximos das pessoas. Tá? Certo. Então, não sei se eu respondi tudo. Se há muito que melhorar, então eu acho que sim. Mas depende de nós também. Tá? A gente precisa, principalmente, ir aonde o povo está.
Tá? Vindo para cá, na Estação Ana Rosa, lá tinha um poema enorme de Fernando Pessoa. Que seria tão bom que o metrô investisse não só nos clássicos, sim, mas investisse também em divulgação de poemas nas estações do metrô, ajudaria muito. Uma coisa que seria muito bacana seria, naquele intervalo, antes de começar um filme no cinema, tá? Fazer um vídeo poema curtinho. Isso também ajudaria bastante, mas isto é muito investimento. Tá? Eu acho que poucas pessoas têm capacidade de investimento. Precisa de apoio. Alguém que acredite na proposta e passe a investir. Eu garanto, vai ter retorno. Certo, tá certo. Então, para isso, também acho que vocês que são artistas deveriam se unir, sim, né? Uhum. Para que isso venha a acontecer. Né? E aí a associação já está aí com esse projeto. Desculpe falar, eu estava esquecendo da iniciativa da FEPESP. Sim. Eu fiquei admirado. Eu só não vim ainda por causa do medo da pandemia. Sim. Né? Mas pode me esperar, estarei na próxima reunião, sem falta, viu? Ok. Para conversar com os meus colegas escritores, fazer trocas, pensar em estratégia para que a arte chegue mais próximo possível da população. Isso, é exatamente isso que eu iria falar, que a associação ela está fazendo dessa forma, né? A associação está fazendo essa junção, né, com os seus associados escritores, então isso já é de grande valia. Então é isso que o senhor está falando. Vocês venham, não deixe de participar. Você que está em casa, que está nos assistindo, que é associado e que é escritor, não deixe de participar, porque para mim é um bem maior para vocês, essa reunião, essa participação, e para daí, a partir daí criarem iniciativas para o que podem futuramente fazer para vocês mesmos. Lamentavelmente, seu Galego, precisamos encerrar, né, o programa. Agradeço mais uma vez a sua participação como nosso associado escritor, né, não rejeitou o nosso convite. E fique à vontade para fazer as suas felicitações finais. Bom, falar que estou emocionado porque é a minha primeira entrevista da minha vida, né? Me sinto acolhido nessa casa, como sempre fui. Me sinto em casa na FEPESP. Sim. Há mais de 30 anos. Eu agradeço demais esse espaço, tá? E quem quiser me seguir, eu tenho Instagram, tenho Twitter, tenho meu programa Segunda Conversos, quem quiser me acompanhar. E eu fico, sinceramente, muito honrado por ter sido convidado e vocês terem me escutado até esse momento. Então, muito obrigado. Agradeço de coração. Nós é que lhe agradecemos e aproveitamos para deixar um convite para você, que é nosso associado escritor. Não deixe de participar. É muito fácil, entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura e você será o próximo. Quem sabe, né? Você será o nosso próximo entrevistado. Até o próximo programa.